O que será que Jesus quis dizer com dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste? Ele quis dizer para que saibamos usarmos o nosso dom espiritual da mesma maneira no qual nós recebemos. Assim como disse Paulo, conforme 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Então, esse dom em que nos é fornecido, ele tem que ser usado de forma útil, no qual temos as nossas mensagens que nós recebemos, né? E que nós possamos colocar em prática dentro de uma utilidade do nosso desenvolvimento. Eu vou procurar dissertar perante exatamente essa comunicação entre os homens e os espíritos. Então, focando nessa parte totalmente espiritual, para que haja essa comunicação, os espíritos necessitam de um meio. E esse meio somos nós, a ferramenta para essas comunicações. E que no qual a doutrina espírita deu o nome de médium. Bem, no livro no qual Divaldo ele é questionado, o nome do livro é Divaldo Responde, que é organizado por Cláudia Saigusa. Ela pergunta: o que é médium? Então Divaldo nos responde: ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. Essa faculdade é muito conhecida na história da humanidade desde épocas muito recuadas, nas quais recebeu diferentes denominações, desde profetismo até referências como paranormalidade e mediunidade. É inerente a todas as criaturas humanas, radicando-se no organismo conforme elucidação do codificador do Espiritismo. E então, aí nós falamos, mas quem é médium? Todos nós poderemos ser a ferramenta dos espíritos, sendo que cada um possui um dom dentro do seu grau de evolução e a sua preparação para transmitir as mensagens enviadas por esses espíritos. Então, antigamente, antes da codificação de Allan Kardec, já existia todos esses fenômenos de comunicações, mas ainda não era denominado como o nome de mediunidade, onde que Divaldo nos coloca que muita gente chamava de paranormalidade e mediunidade, ou profetismo. Tudo na época de Jesus, na época de Moisés, existiam inúmeros profetas, cada um profetizando, assim como existiam inúmeras seitas, no qual eu vou falar mais adiante. E na verdade não é paranormal, é a lei natural, a nossa comunicação, que na verdade nós somos espíritos na situação de encarnados, e os desencarnados na necessidade de se comunicar para orientar aqueles que ainda se encontram perturbados, sem o discernimento do que vem a acontecer na nossa vida, em que devemos obedecer às leis da natureza
que estão contidas em nossa consciência. Então ele vem para nos despertar, nos elucidar. Então, mais uma pergunta, então, Edivaldo pergunta assim: então como se apresenta? Como se apresentam esses médios de dom ostensivo? Os ostensivos, conforme Kardec asseverou, que os mais bem dotados são denominados como ostensivos, da mesma forma que na área da inteligência determinadas pessoas são mais bem aquinhoadas do que outros. Entre nós, no mundo de encarnados, nós encontramos pessoas com mais facilidade de aprendizagem, com uma inteligência mais desenvolvidas, com dons mais aprimorados para determinadas áreas. E o que se dá isso? Isso é através de inúmeras encarnações no qual esse espírito passou e que ele foi aprendendo. Ao desencarnar, ele levou para si, junto contigo, a sua consciência e os seus aprendizados. Então, quando ele retorna, ele coloca em prática o que ele aprendeu antes e o que ele se aprimorou na vida no qual ele está encarnado. Divaldo Franco então diga: apresenta-se sobre vários aspectos, desde os fenômenos dos sonhos, intuições, premonições, as manifestações mais expressivas da psicografia, da psicofonia, do psicopictografia, os efeitos físicos, etc. Primeiro, o que tem o dom da psicografia, acho que a maioria aqui deve saber, né? E que acredito que muitos vão até uma sessão espírita na expectativa de ter a psicografia e de um ente querido entrar em comunicação. Então a psicografia, como diz grafia, é exatamente que o médium tem este dom de receber esta mensagem e dissertá-la em um papel. Ele falou de psicofonia, já é um outro fenômeno no qual este médium recebe as mensagens, né, de forma ao seu ouvido, em qual ele consegue se comunicar através da sua audição. O espírito se comunica com o médium, vem até a sua audição, então ele tem essa percepção de receber esta mensagem. E a psicopictografia é através da arte, né, do pintar, do montar os quadros, daquelas imagens no qual, não sei se alguns de vocês já viram determinados médios que chegam lá e se concentram, começam a receber aquela mensagem, começam a fazer determinadas pinturas, e é uma verdadeira obra de arte. Além dessas, existem outros fenômenos, tá? O qual o médium ostensivo, aí depende qual seja o dom dele de receber esta mensagem e transmitir, para que quem tiver o interesse de ter um conhecimento mais aprofundado, às quinta-feiras acontece um estudo da doutrina espírita, no qual é dissertado os livros dos espíritos, né? E futuramente vai chegar o livro dos médios, o Evangelho, e aí vocês vão tendo um conhecimento maior da doutrina. Eu já estou há 20 e poucos anos e vou te dizer que estou na base, né? Estou começando a engatear em alguma coisa e estou tentando transmitir um pouquinho que eu sei. Os portadores das mais amplas recursos nessas áreas, facilitando as comunicações espirituais, como eu falei. Na época de Jesus existiam várias seitas. As mais influentes era dos fariseus. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Então, nesta época, inúmeras dúvidas existiam entre os povos, entre as tribos, e todos davam a sua opinião e tinham suas ideias,
como acontece hoje em dia, só que a confusão era bem maior da época, e dali nasceram várias seitas. Uma delas foi a dos fariseus, né? Foi há tipo 180 anos. E acredito que em determinadas religiões até hoje ainda existem seres que pertenciam a essas seitas e que ainda absorvem e distribuem mais ou menos, né, o que eles comunicavam tipo, na época. E com isso foram se desenvolvendo até que chegou a época de Jesus Cristo. Os fariseus que era a seita mais influente da época. Existia um colégio no qual eles achavam que a verdade era só o que estava nas escritas, né? E eles sempre tentavam conquistar novos prosélitos para a sua seita. E tinham apoios dos sacerdotes, de inúmeras coisas, mas a questão de hoje não é eu entrar a fundo dos fariseus, só estou dando tipo um exemplo no geral para dizer as tribos e as ideias que eram distribuídas na época e os dons. E com a dissertação do nosso amigo Girão, acredito que ele vai até falar alguma coisa sobre a parte dos escribas, né, que Jesus ele condenava as atitudes dos escribas que copiavam muitas atitudes dos fariseus. É por isso que eu cheguei a falar aqui na parte dos fariseus. Os escribas, nomes dados a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certas intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam quase comum com os fariseus, como eu falei, partilhavam a antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-lo Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Jesus na época era inovador, ele contestava inúmeras atitudes no qual esses que se julgavam os doutos da época e que queriam impor o que eles acreditavam. E com essa imposição, eles começaram então a combater Jesus. E muitos acreditavam que na época que os fariseus eram santos, e com isso eles conseguiam, né, conquistar a ajuda de muitos poderosos da época, que Jesus, na verdade, que veio fazer a aplicação da lei e não a modificá-la, mas o entendimento da época era alguém que perturbava o meu modo de ser, o estado cômodo no qual eles se encontravam, que era tudo vantajoso para eles e não para a toda a população. Jesus então veio nos esclarecer no geral, e até hoje nós discutimos essas dissertações, essas lições em que o Mestre nos deixou. Quando se diz que dai gratuitamente o que gratuitamente nós recebemos, nós então podemos resumir, dentro do que eu estou falando, determinados exemplos no qual mais recente que nós vivenciamos. Começamos com a da época que Jesus, por tudo que ele fez, foi por amor, e no qual ele recebeu dentro do seu grau de evolução, e ele transmitiu para todos nós, para que nós também pudéssemos ter a luz e tivéssemos progredindo para a nossa evolução. Podemos também falarmos de Bezerra de Menezes, Allan Kardec, que trabalhou com muito amor dentro da sua codificação, trazendo para nós essa gama enorme
e de conhecimento através dos Espíritos, ele codificando toda essa doutrina que foi criada pelos Espíritos. Bezerra de Menezes, que o abraçou, que fortaleceu em inúmeros pontos e que mostrou esta caridade também para todos nós. Madre Teresa de Calcutá, que com o seu trabalho maravilhoso, de forma incondicional também, em que cuidava da parte dos leprosos, de todos aqueles doentes, por todos, que ela demonstrando o amor ao próximo, Nós temos bem próximo nosso aqui, nosso saudoso Chico Xavier, em que editou média 417 obras, e que na verdade ele só foi o instrumento, é um médico, estou falando ostensivo, com vários pontos de ostensividade, sem cobrar um tostão, e fez aquela obra maravilhosa que todos vocês conhecem. Temos agora que está sendo até canonizada pelos católicos, Irmã Dulce, que há 70 anos começou a construir lá um hospital e fez aquela obra maravilhosa sem cobrar um tostão, dentro desse dom dela, e que ainda está entre nós, graças a Deus, nosso querido Divaldo Franco, que faz lá a Casa do Caminho, aquela mansão do caminho. Quem assistiu ao filme deu para perceber um pouco desta obra dele, e tudo isso aí dado gratuitamente, porque eles alegam que não são exatamente deles, é a espiritualidade fornecendo este dom ao trabalho de amor para todos. E acredito que esses exemplos aí dão um resumo de toda esta lição na noite de hoje. Agora o amigo Girão vai dar continuidade ao trabalho e acredito que vai ser muito feliz em sua dissertação e que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Que a paz de Jesus continue em nosso ambiente, em nossos corações. Dando continuidade àquilo que já foi dito, nós agora vamos falar por outro prisma. E nós vamos começando aqui fazendo um alerta da doutrina. Nós espíritas, por exemplo, nós temos o hábito, quando lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, não prestarmos atenção na introdução que Allan Kardec faz. São palavras dele, e nós geralmente não prestamos atenção nessa introdução, nem se fala nela, Então isso é a primeira advertência para nós todos, porque ele vai mostrar 5 itens ali. São os atos da vida de Jesus, de Cristo, são os milagres, as predições, as palavras com que a igreja criou seus dogmas e a moral de Cristo. Então, Allan Kardec, ele faz o Evangelho segundo o Espiritismo baseado na moral de Cristo, porque essa não há como discutir. E outra coisa que gostaríamos de lembrar, que quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele teve o cuidado de colocar primeiramente uma passagem evangélica, depois vem o comentário dele, Allan Kardec, depois então vem a dos espíritos superiores. É bom lembrar, porque às vezes as pessoas estão lendo Allan Kardec dizendo que é espírito, estão lendo um espírito superior dizendo que é Allan Kardec. Isso é bom a gente atentar para esses detalhes. Isso vai nos dando esse conhecimento, que é bom sempre alertar. E outra coisa, então vamos aqui reduzindo, fazer um resumo aqui. Então
Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, além da introdução, do capítulo 1 ao 19, o 21 e o 27, é Allan Kardec que fala com os espíritos. O capítulo 20, só os espíritos superiores falam. O capítulo 22 ao 26 e ao 28, só Allan Kardec fala. Então é bom a gente atentar para esses detalhezinhos. Aqui na lição de hoje, essa passagem de Jesus, que ele fala sobre dai de graça o que recebeste de graça. Isso está lá em Mateus, no capítulo 10, quando ele escolhe os apóstolos e nomeia esses apóstolos, são os 12, nós já falamos aqui. Então Jesus dá a missão que eles façam. Então Jesus diz a eles: ide e pregai, por onde andares anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que recebeste de graça. É o ponto de hoje, não é? Então, nessas orientações de Jesus, Allan Kardec pegou esse versículo para ele desenvolver o que o Edson até já falou aqui no início. O que vem a ser isso, dai de graça o que recebeste de graça? Allan Kardec faz o comentário dele falando sobre as preces pagas. Existe prece paga? Existe. Nós não vamos criticar. Então, prece paga não é só aquela que é paga com dinheiro. Nós podemos estar fazendo uma prece paga oferecendo uma doação, e nós aceitamos a doação e vamos fazer prece para aquela pessoa. Nós podemos receber uma prece paga com a promessa de emprego para o meu filho, ou para minha filha, ou até para mim mesmo, e eu vou fazer prece para aquela pessoa que me prometeu isso. Isso é prece paga. Por que Allan Kardec fala isso? Ele não escreveu ali, mas por que ele fala nessa prece paga? Porque nós sabemos que até hoje já se passou tanto tempo de Jesus, né? Mais de 2000 anos, até hoje existem em diversas religiões as preces pagas. Qual foi a origem de Lutero? O Lutero era um padre, né? Da Igreja Católica, e o Lutero se rebelou contra as orientações da época, né? Foi no ano 1500. Por que ele se rebelou? Porque naquela época se fazia as chamadas indulgências. Indulgências era um papel, era um documento que o sacerdote, se fosse de qualquer aldeia, desse à pessoa, e a pessoa dava um dinheiro em troca. O valor era estipulado de acordo. Menos prece, mais prece, era de acordo com o documento. E esse documento chamado de indulgência era uma promessa que quando esta pessoa que estava fazendo a doação, ela, quando morresse, desencarnasse, iria para o céu. O máximo que ele ia passar era um purgatório. E Lutero se revolta contra isso, e ele proclama então e funda o protestantismo. E o protestantismo tem um fato importante, no ano 1572, 24 de agosto, com a rainha de Médici, que é a chamada Noite de São Bartolomeu. Na doutrina espírita tem um romance da Ivone Pereira, muito bonito sobre isso, o Cavaleiro de Nilmer. Então, são umas histórias lindas que vai nos colocar na posição que Allan Kardec, em 1864, ele se reporta a isso, não contando esses fatos, mas está subentendido aí. Ele diz, Allan Kardec, que a prece é um ato de caridade, e é verdade. E também orar pelos mortos. O que aconteceu? O protestantismo de Lutero não ora pelos mortos. Diz que mortos não precisa orar. A doutrina espírita ora pelos mortos. E se disser que onde é que está na Bíblia que se ora pelos mortos? Nós vamos falar até de Jesus, mas antes de Jesus,
É porque a Bíblia, o livro Bíblia da Igreja Católica, são 73 livros, e lá está em Macabeus 1 e 2, orando pelos mortos, que o protestante não tem. Então não vamos aqui fazer nenhuma crítica, mas o próprio Jesus, ele diz: amai-vos uns aos outros. Ele estava dizendo só para os encarnados? Não, tanto não que ele deu o exemplo na transfiguração, que ele traz ali para os três, os apóstolos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, ele traz quem? Elias, e falando de Elias e Abraão, né? Então Jesus mostra para eles ali que pela aparição deles, que estava ali com eles, nós temos que orar pelos mortos, sim. E Jesus, numa outra passagem, que ele, discutindo com os fariseus sobre ressurreição, ele diz que Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí ele diz: Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Ora, Abraão, Isaque e Jacó eram mortos, mas Jesus diz que eles são vivos, e o que a doutrina espírita diz para nós, que todos somos vivos, só deixamos o corpo físico. Então, é nessa parte que Allan Kardec diz aqui, que a doutrina espírita ora sim pelos chamados mortos. Por quê? São apenas espíritos que estão desencarnados. Nós oramos por eles desencarnados e temos a certeza que eles desencarnados também oram por nós. Por quê? Porque todos nós somos espíritos vivos. E quando nós falamos nisso, nós vamos lembrar lá na questão 659, que nós estamos sempre junto deles, e eles, desencarnados, junto de nós. E na pergunta que Allan Kardec faz, eles dizem, os espíritos respondem para Allan Kardec, que eles, inclusive, é que nos dirigem. Vai depender da nossa sintonia. Se nós estivermos sintonizados com bons pensamentos, vamos atrair para nós bons espíritos. Se estivermos com maus pensamentos, nós vamos atrair aqueles espíritos que concordam com o nosso pensamento. Então, uma questão só de afinidade. Depois, vamos entrar aqui, também está ali na lição do capítulo 26, quando Jesus está em Jerusalém. E Jerusalém entra no templo, e com os apóstolos estavam com ele, e ele vê aquela algazarra dentro do templo, a venda de mercadorias, troca de moedas, venda de animais. Então Jesus expulsa, o título é esse inclusive, expulsa do templo os mercadores. Então Jesus diz: a casa de meu pai é uma casa de oração, e vós fizeste dela um covil de cobras. Da onde Jesus tirou isso? Ele tirou dele mesmo? Sim, claro que foi ele. Mas ele está citando isso aí. A minha casa é uma casa de orações, está em Isaías, no capítulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, no capítulo 56, número 7. E a outra que ele diz: e vós fizeste dela um covil de ladrões, está em Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Nós estamos só trazendo isso para mostrar que muitas coisas que Jesus falava para os fariseus, ele estava dando o exemplo lá dos profetas, ele não estava inventando nada. Jesus disse, ele não veio modificar a lei, ele veio aperfeiçoar, por isso que ele dava esses exemplos. E por que Jesus fez isso dentro do templo? Porque o templo de Jerusalém, naquela época e ainda hoje, ele não tem dono. O templo, principalmente na época de Jesus, era do povo, e tinha aqueles que administravam o templo. Então qualquer judeu tinha o direito de entrar no templo e de usar a palavra, claro que com uma ordem, né? Não era uma bagunça. E Jesus notou, como judeu que ele era também, que estavam desvirtuando
aquele templo que era um templo de orações e não de mercadorias de venda. E interessante que Allan Kardec, ele coloca ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca a passagem de Marcos, e acho que Mateus e Marcos, mas está em todos eles, está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas e está em João. E o João é até mais severo. João diz que Jesus fez um chicote de cordas, mas aí nós vamos entender o seguinte: Jesus não precisava bater em ninguém, e ele não bateu, ele não deu chicotada em ninguém, ele fez o gesto, porque pelo magnetismo dele, e ele também não empurrou mesa nenhuma, pelo magnetismo dele, as mesas caíam, as pessoas se saíam por ali afora. É prova desse magnetismo de Jesus, nós vamos dar aqui. Jesus, quando foi preso, lá em Getsemane, né, no Horto das Oliveiras, quando foram prender Jesus, está lá em João, ele pergunta: a quem buscais? Aí os guardas disseram: a Jesus de Nazaré. Ele diz: sou eu. Quando Jesus diz sou eu, eles caíram por terra, todos eles caíram. Era um pensamento de Jesus, só para mostrar eles, para dar tempo para os apóstolos saírem. Aí Jesus manda eles levantar e pergunta de novo: a quem buscais? Eles responderam de novo: a Jesus de Nazaré. Jesus diz de novo: sou eu. Eles tornaram a cair. Nisso os apóstolos saíram. Então Jesus: sou eu, me prendo e deixo meus amigos. Os amigos saíram. Está em João, isso não é invenção. João é testemunha ocular. Ele é o apóstolo que estava lá junto, bem junto de Jesus, como estava também Mateus. Lucas e o Marcos não estavam junto de Jesus. São evangelhos que foram criados, mas que não são aqueles pertencentes aos 12. O Mateus e João são. Então, isso é importante para a gente ver a força do magnetismo. Esse magnetismo ainda existe hoje, existiu antes de Jesus e existe até os nossos dias de hoje. E quando se fala aqui no magnetismo, nós vamos falar aqui nos médios, como o Edson aqui já reportou sobre isso. Todos nós somos médiuns, todos, como diz Allan Kardec. Por quê? Porque todos nós temos pensamento. E se temos pensamento, nós recebemos ideias. Nós, vamos dizer, não recebemos frases completas, mas recebemos ideias. E nós fazemos então pela chamada inspiração, nós escrevemos. Isso é médio também. E tem os médios mais ostensivos, aí já é diferente. A mediunidade gratuita, nós já falamos aqui que a mediunidade gratuita, ela é da mesma forma que a prece, não pode ser paga, nem por interesse nenhum. Não existe. Se fizer isso, está contrariando os ensinamentos da doutrina espírita. Eu vou lá, vou dar um presente para ver se consegue falar com a minha mãe, aí dou os dados da minha mãe, dou não sei o quê, e vem. E pior que às vezes vem, né? Então isso está muito errado, né? Nós não podemos entrar nessa situação. O próprio Allan Kardec, ele diz que a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser exercida santamente. E a mediunidade, aí nós dizemos, plagiando São Tiago, e a mediunidade sem trabalho é como fé sem trabalho, é morta. Não adianta a pessoa dizer que é médium, que faz isso, faz aquilo, mas não se oferece para trabalhar, para ajudar. O sentido da mediunidade é ajudar a fazer caridade para aqueles que estão mais necessitados. E para aqueles que não estão necessitados, recebe aquilo como um prazer. Então, mediunidade sem trabalho é como fé morta. Fé sem trabalho é fé morta. Mediunidade sem trabalho também é mediunidade morta. Nós vamos ver aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, daí em diante, quem pegar o Livro dos Médiuns vai ver lá
né, Allan Kardec descrevendo os médios. Então nós vamos citar aqui só alguns aqui. Do 14 em diante fala tudo sobre os médios. Então tem os médios de efeitos físicos, que são eles. É aquele que produz os fenômenos materiais, que faz o movimento de corpos materiais, não é? Os sensitivos é o que sente a presença do Espírito. Como é que ele sente essa presença? Ele sente essa presença por um pensamento, por um arrepio, alguma coisa. Ele sente que tem um Espírito ali querendo se comunicar com ele. Esse é o médium sensitivo. O audiente é aqueles que ouvem, né, os Espíritos. Ele pode ouvir externamente, uma voz de fora, no ouvido dele. Tem médium que ouve, como se tivesse alguém falando aqui. E tem aquele médium que ouve a voz internamente. No pensamento dele, é como se tivesse uma voz falando: oi, fulano, sou eu. Ele ali não tem ninguém falando do lado dele. E do lado de fora é o chamado externo. Então tem o interno e o interno. Médios falantes. Médio falante é aquele em que o espírito desencarnado, ele usa da garganta do médium para falar. São raríssimos, não é? Nosso Divaldo dá o exemplo aí, geralmente quando ele termina algum congresso, uma grande palestra, o Dr. Bezerra de Menezes fala por ele. Aquela voz, né, é um pouco rouca, mas que não é a voz do Divaldo. Então ele usa a garganta dele. Chico Xavier também fazia isso, mas com mais parcimônia, bem pouco, né? Já o Divaldo faz com mais prática, principalmente com o nosso Dr. Bezerra de Menezes. O médium vidente são aqueles que veem espírito. Aí é uma diferença. Nós estamos aqui num grupo e às vezes um ou dois médiuns diz a visão que viram. Então, mas os outros, nós todos os outros não vimos nada. Esse é um médium vidente. É diferente da aparição. A aparição não é evidência. Todos nós vamos ver. Se aparecer aqui um espírito materializado, todos vão ver ele aqui materializado. De repente ele, vai embora, acabou, ninguém vê mais. E o médium vidente é aquele que ele está vendo e nós não vemos. Quem não é médium vidente não está vendo. O médium sonambúlico, nós já falamos aqui também uma vez, que está lá também no livro dos médiuns. É muito bonito essas passagens do sonambúlico, né? Porque ele adormece e ele, como espírito, ele vai a lugares distantes, ou vai numa pessoa, quando é médico sonambúlico e curador, e ali ele disserta tudinho, com os olhos fechados, como se estivesse dormindo. Ele está vendo lá na Penha uma situação, está contando lá. Ele conta aqui para nós. Os médiuns curadores são aqueles médiuns que usam o magnetismo. Todos nós temos magnetismo. O magnetismo é humano. O magnetismo é nosso, humano. E os espíritos desencarnados usam do nosso magnetismo através dos fluidos para melhorar esse magnetismo. Então, quando se dá o passe, quem está dando o passe deve entender isso, e quem está recebendo, se puder entender, melhor ainda, porque aquele médium, ele não é o grande magnetizador, ele é um magnetizador como outro qualquer médium que está dando passe. E o espírito que está ali do lado dele está melhorando esse magnetismo, se for um caso de cura, né, físico, ele está com os fluidos do espírito, ele está melhorando. Por isso há uma conjugação, o médium na casa espírita, o médium com o espírito. E como Allan Kardec diz, lá no livro dos médiuns mesmo, ele diz que aquele médium, aquele curador que usa o magnetismo dele próprio, sem o espírito, ele acha que não tem espírito, mas é um problema dele, é o orgânico. Se tem um espírito ali ajudando ou não, nós não sabemos. Então, aquele médium, como no caso da nossa doutrina espírita, que está
usando no passe o seu magnetismo com pensamento voltado em oração, em silêncio e tal, ele sabe, ele tem consciência que do lado dele tem um espírito ali modificando e melhorando. E o médico da psicografia é o que ele recebe por pensamento e passa para a escrita. É o mais comum na doutrina espírita. E o médium, o psicofônico. O psicofônico, ele recebe o pensamento, pelo seu pensamento, o espírito que está próximo dele pode ser um espírito tranquilo, como pode ser um espírito angustiado, cheio de problemas, com doença e tudo mais. Então ele transmite isso, se dá muito nas mesas de trabalho de desobsessão. Aí então é quando tem a oportunidade de um outro na direção ali, um participante desse grupo, o chamado doutrinador. Nós não gostamos muito dessa palavra, mas é um falador, né? Todos nós somos iguais. Doutrinar é uma coisa muito forte, mas ele conversa com esse espírito através do médium. O médium passa para o espírito, passa para o médium fala, e o doutrinador conversa normalmente com ele. Uma conversa amigável, sem muita coisa de religiosidade, porque às vezes o espírito não aceita, né? Então ele tem que ter certos cuidados. E nisso tudo, nós vamos ver que muita gente fala que isso aí não está certo, porque Moisés proibiu, né, profecias, proibiu sim, mas ele também autorizou. Quando é que ele proibiu? Está em Deuteronômio e está em Levítico. Levítico está no capítulo 19, versículo 31. Só olha lá. Então, ali o Moisés está proibindo. Mas depois, passado um tempo, ele autoriza. Ele autoriza, está lá em Números, como também está em Deuteronômio. Em Números está no capítulo 11, versículo 26 a 30. Moisés estava reunido com os sacerdotes, com os anciões, que eram 70, e chega, né, um deles, não os anciões, um jovem, e diz para Moisés que lá no acampamento Eldade e Medade estão profetizando. Aí Josué, que fazia parte junto com Moisés, com esses anciões, o Josué era novo, então ele bota uma pilhazinha no Moisés. Isso é proibido, vai ficar assim, como quem diz, né? Vai ficar assim. Então Moisés diz ali: quem dera que todo o povo profetizasse como Eldade e Medade. Então ele autorizou. É porque na época eles estavam fazendo disso uma coisa corriqueira, querendo saber se ia ganhar ouro, se ia achar isso, se ia achar aquilo, que é interesse. Por isso que ele proibiu. Nós falamos aqui no passe, mas vamos passar adiante por causa da hora, né? Não vou poder falar muito aqui sobre isso. E vamos falar também na água. Queria falar na água fluidificada, que nada mais é que a água magnetizada. Aí nós temos que ter um cuidado. Essas águas que estão aqui, nessas garrafinhas com o nome, o espírito que está colocando nela os fluidos, ele coloca para aquela pessoa que está ali. E as águas que estão nos copinhos, como está lá e aqui, através do magnetismo que ele tira de todos nós, ele coloca ali um remédio. Aí vão dizer assim: mas olha, já ouvi isso por aí. Como é que o espírito vai botar um remédio para cada um ali? Como é que não tem nome? Ali justifica, mas ali não. Nós vamos dizer que justifica sim, que existe o remédio geral. Quando nós temos alguma dor, mesmo que você não vá ao médico, vamos dar um exemplo até que ocorria muito no exército, né?
O exército está lá, o recruta, e se queixava, estou com dor, não sei o que, aí ia para o posto médico, chegava lá, o médico dava uma bolacha para ele, desse tamanho, assim, redondo, toma isso que passa, se não passar você volta aqui. Ele tomava aquilo, não é que a dor passava mesmo? Isso é o que? É um antibiótico. Então os espíritos podem botar nessas águas aqui um remédio que serve para todo mundo, não especificamente para um ou outro, porque quem bebe a água, bebe ou para se sentir bem, confortavelmente, ou porque eu acho que eu tenho um problema, tenho alguma dorzinha, eu vou tomar essa água, e se tiver fé, vai passar mesmo, vai passar, tenha fé que isso vai passar. Para a gente finalizar aqui, nós vamos dizer que também está lá no livro dos Médiuns, né? No capítulo 20, uma passagem que é o Erasto que diz assim: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, não devemos acreditar em tudo. O próprio Allan Kardec, quando ele entra na doutrina, ele não acreditou de cara, ele foi estudar, ele foi ver, ele não acreditou em tudo. Então, quando a gente também recebe alguma coisa até chamada nova, a gente aceita, mas não vamos acreditar de todo, não vou botar de lado tudo o que já passou pela minha vida, pela nossa vida, pelos estudos, para acreditar numa coisa nova. Vamos observar essa coisa nova, se realmente ela é verdadeira, como diz aqui Erasto. É preferível você desprezar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E falando em médium, qual é o maior médium do mundo? É Jesus, não é? Está também lá no livro dos Médiuns, está lá na, deixa eu ver aqui, na página 311, né? O livro dos Médiuns não, é a Gênesis, né? Então, que os espíritos dizem para Allan Kardec, qual é o espírito que teria audácia de intuir Jesus? Quem intuiu Jesus é Deus, isso quer dizer, é o maior médium do mundo, é o Jesus. E finalizando aqui, nós vamos deixar aqui a passagem de Jesus, que serve para essa lição, quando ele diz: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos simples e aos humildes. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e recebei a minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Fiquemos com Jesus, graças a Deus.